Vocês têm noção do quanto que eu gosto de encher o saco de gente que não sai de suas bolhas? Eu adoro aquela sensação de ver a pessoa enfiando o conceito nas coisas e julgando as próprias com regras vindas de divisões criadas com a finalidade de considerar se a pessoa estará afim de consumir tal coisa e por fim se definindo praticamente por todos esses nomes inventados, fazendo com que aos poucos uma bolha vá se criando e que dentro dela está uma comunidade fechada e completamente incapaz de sair de seus casulos e conhecer outros pontos de vista, outras formas de pensar, de conversar e de criticar, assim gerando conflitos intermináveis completamente inúteis, quando percebem que essas bolhas são feitas de sabão, já que qualquer mínima interferência é o suficiente para sensibilizar qualquer pessoa que está protegida com essa barreira idiota. Eu não vou julgar os outros cegamente, pois eu também estou presente em muitas bolhas que são tão fracas quanto, mas eu sempre me pego pensando sobre, e se alguém vier estourar a bolha na qual eu pertenço, o que fazer? Ser hostil com ela? Fazer deboches e memes irônicos na qual o consumidor padrão não vai entender, e por isso seria muito engraçadão? Haha. E várias outras alternativas bizonhas eu teria por ter ficado tristinho por alguém de outra bolha invadir a minha e vice-versa. Será que viver em uma bolha quer dizer que eu estarei impossibilitado de sequer tentar pensar em uma forma mais amigável e curiosa para poder gerar um debate mais interessante, e que isso acabe gerando mais conhecimento para mim mesmo e descobrir que eu não sou o centro do mundo ao ver que existem outras pessoas nele? Olha, por exemplo, o mundo dos animes, que uma camada fora criada, onde mais e mais conceitos se normalizam no momento em que o certo é sair julgando os estúdios que fazem os animes e ignorando completamente as pessoas que estão de fato animando a coisa toda. Ou aquela coisa que tá tudo bem te deixar um close imbecil na bunda da garota porque sim. E mais uma porrada de exemplo criado somente para que sejam atalhos, evitando da pessoa precisar pensar para falar um monte de bosta. Eu sinto pena daqueles poucos que tentam subverter essas regras costumeiras criadas por gente burra, querendo mostrar algo que não precise ter todos os critérios para que a obra possa entrar na bolha e poder andar junto no recreio com os otaquinhos dos animes super mega detalhados. E bem, se eu estiver numa bolha, tudo bem, mas o que eu faria se Kaiba entrasse nela? Iria imediatamente odiar a animação por ser fora do padrão estabelecido pelo otaquinho, ou iria simplesmente armar por este estar tentando algo novo neste mundo que não aceita que regras sejam quebradas? Pera. Antes de começar a falar de Kaiba... Nada que seja do seu interesse, eu vim ver uma carta. Pronto, piada feita. Não se preocupem, este Kaiba não veio ver o Mamako. Este é um anime lançado em 2008 pela Madhouse. Pera um pouco. O estúdio meio que não quer dizer nada, não é? Exatamente. Coisas assim precisam ser mais bem elaboradas. Mais importante do que o estúdio que animou é a sua equipe de produção, que já vou pedindo desculpas, pois eu não vou procurar muito sobre cada pessoa. Mas uma coisa é certa, tudo isso foi liderado por Masaki Iwasa. Pra quem já conhece esse nome, então não vou precisar te falar mais nada. Isso já entrega o suficiente pra ti. Mas pra quem não conhece, logo eu falo um pouco mais dele. Tudo começa com um garoto acordando sem se lembrar de nada do que aconteceu, com um buraco no peito e um pendante com uma foto embaçada de uma garota fazendo careta. E antes que ele entenda alguma coisa, não tem nem tempo pra pensar e já tudo vira um caos. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas acontece que, neste universo, as pessoas quando morrem, elas não deixam sua existência completamente. Aqui os corpos são apenas receptáculos para guardar suas memórias, que por si só têm uma forma física, e são nelas que fica praticamente a alma da pessoa, sua personalidade e consciência, tudo acumulada nessas memórias que por fim podem ser manipuladas de diversas formas. Aqui você pode, por exemplo, transferir tudo em um chip que pode ser transferido para outro corpo. É como se fosse um HD.
Você pode colocar coisas novas suas e de outras pessoas, tirar pedaços dela e colocar outras que não são suas, duplicar e colocar em outros corpos, e por assim vai. A concepção humana na qual estamos acostumados quase que não se aplica aqui, e como a sinopse diz, apenas os ricos têm a possibilidade de poder alterar suas memórias, removendo as ruins e injetando boas novas, tornando este pequeno planeta em uma situação de desigualdade bem complicada. É um jogo de conceitos bem bizarros que podem até bugar nossa mente, mas não se enganem, o roteiro é muito mais maduro e humano do que você pensa. Nos 2 episódios que perduram toda a aventura de Warp, o protagonista da série, cada um deles está recheado de personalidade e carisma vindo dos inúmeros personagens que aparecem nos locais em que viajam, cada uma com diversas camadas e coisas para se dizer, dando uma funcionalidade com a mensagem que se engloba como um todo no que a animação quer mostrar. O ser humano, o impacto de sua existência e o quanto ele interfere no universo. O roteiro sempre mostra com ênfase de forma visual uma cacetada de informação valiosa para se considerar. Tudo isso sem precisar de falar assim resultando em uma obra recheada de plot twists e momentos extremamente impactantes. Mas acho que todas essas qualidades não seriam suficientes para ele ser especial. O que torna Kaiba tão interessante é justamente a sua animação e traço. Masaki Yuasa já é bem conhecido na bolha dos animes, não só por ser bem controverso, já que seus maiores trabalhos já renderam altas discussões de pessoas que gostam versus as pessoas que odeiam suas variadas adaptações, mas também por ele sempre trazer um estilo estético e direção super fora do comum. Kaiba é uma das únicas obras originais dele, então este aspecto está completamente carregado aqui. A animação fora do comum e ao mesmo tempo extremamente fluida e carismática, cores que propositalmente não se combinam, uma liberdade criativa que deixa sua equipe trabalhar de forma mais confortável, as cores completamente loucas que causam um desconforto curioso, isso junto de um roteiro que geram trocentos momentos igualmente desconfortáveis. Junto a tudo isso, e uma palavra-chave que sempre vem na minha cabeça quando eu vejo algo dirigido por ele, é a experimentação. Basicamente tudo o que está sendo feito aqui abre espaços enormes para que ideias novas e diferentes ganhem destaque. A animação e o design tanto dos personagens quanto dos cenários mostram muito bem isso. Enquanto o planeta em que o anime se inicia parecendo uma mamona, com uma nuvem estranha no centro iluminado por um sol completamente fora da realidade, e com a construção de todo o local que se parece ter sido feitos de argila, nos fazendo questionar se as coisas mostradas são realmente tecnológicas ou orgânicas, tudo sempre sendo de forma bem simples e ao mesmo tempo mostrando tudo o que precisa ser visto, dando uma identidade única para a composição de toda a arte feita aqui. E a experimentação também é aplicada na trilha sonora. A variedade aqui é absurdamente alta e vão ter ótimos exemplos tanto para momentos mais agitados e contemplativos, mas também para os mais emocionantes. O anime está o tempo todo quebrando aos poucos a concepção criada na bolha que nos faz pensar se a coisa só vai ser boa se ela for toda 100% consistente, certinha e durinha. Acho que para mim, um dos maiores trunfos que Yuasa demonstra com muita ênfase em Kaiba pode soar até exagerado, porque existem inúmeros tópicos que englobam o assunto, mas o que ele faz aqui pode ser exatamente uma das soluções para salvar qualquer tipo de produção em um mercado atual onde os estúdios estão deixando de ser núcleos criativos para virar completas fábricas de animação. Ele, como diretor, mostra toda a sua criatividade e liberdade para que as pessoas de sua equipe possam fazer as coisas de forma mais individual e livre, sem precisar se grudar de forma inflexível metodologias certinhas da pochelazinha de como fazer animação. Masaki Yuasa abraça e incentiva com força a criação de novos ares, novos jeitos de se animar, novas formas de gerar impacto, tudo com um estilo único e agradável, principalmente para aqueles que estão procurando por colírios em seus olhos, já cansados de ver animes onde todos os personagens são iguais de cabelinho colorido, e deixa claro que o que ele faz é apenas andar e evoluir junto com a indústria e mostrar caminhos em que novas experiências possam ser mostradas. Kaiba é um ótimo exemplo de ter uma harmonia entre quebrar conceitos e não ser irresponsável, pois aqui eles conseguem entregar algo completamente diferente no seu audiovisual, mas ainda assim tudo isso em cima de uma trama concisa e bem aprofundada em absolutamente tudo que ele quer falar, sabendo conversar com quem está assistindo. Praticamente cada episódio é diferente o suficiente um do outro para mostrar uma mini aventura que tem um início, meio e fim, e que neste meio tempo mostre toda uma visão que dá ênfase na concepção dos personagens apresentados, acaba mostrando tudo isso com muito pouco. É como se a obra estivesse sendo desenhada por uma criança, mas que consegue dizer muito mais do que o anime de seinen psicológico da temporada. Um exemplo que fica na minha cabeça é comparar a composição visual do Adventure de Atari e um castelo de Dark Souls, e ver que as duas coisas conseguem muito bem dizer exatamente a mesma coisa. Acho que Kaiba se mostra muito dessa forma. O design de personagens que pode lembrar um pouco o traço de Astro Boy, mas que é tão diferente a esta altura do campeonato que pode ser odiado só porque não tem o traço costumeiro dos animes
animes atuais. Acaba tendo uma liberdade muito maior em enfatizar expressões faciais com a sua simplicidade, que acaba se tornando bem mais divertido de se trabalhar em cima, tal como também em todo tipo de objeto usado. A vantagem de não querer fazer o padrãozinho é justamente este espaço para poder ser imaginativo e transcrever isso nas coisas do universo de Kaiba. A descrença nas coisas vem muito além de exemplos físicos e de traços num papel, chegando em um patamar onde até o senso comum é subvertido. É como se a animação tivesse sido feita por alienígenas, com culturas indescritíveis para o ser humano que vive na Terra. As cores impostas em cada situação são sensacionais. Por muitas vezes elas são bem surreais, e em algumas situações os próprios personagens estão em cores diferentes, por conta da iluminação e coisa do tipo. Mas nunca é usado uma cor lógica para essa tal situação. Ao mesmo tempo, só de mostrar uma cor diferente no contexto da cena, essa mesma ideia base acaba funcionando da mesma forma. O episódio em especial que mostra muito bem isso é em quando o Warp chega em um planeta que é todo festeiro. As pessoas estão esbanjando seus corpos belos e se afogando em prazer em umas máquinas que alteram suas memórias enquanto compram um cachorrinho de pelúcia bem famoso no local. E especificamente neste episódio, tudo é desenhado de uma forma bem diferente, de um jeito ainda mais inconsistente do que já estava antes e com cores muito mais fortes do que o normal. O episódio anterior não estava tão bizarramente colorido, mas curiosamente é tão rabiscado quanto. E coisas assim deram pra mim um frescor muito bom que não me faz cansar de cada momento em que a animação passa, deixando tudo bem engajante. Uma obra que não precisa de um orçamento cabulosamente alto para conseguir entregar uma qualidade dificilmente alcançada em qualquer outro anime extremamente mais ambicioso. Se for olhar por este ângulo, dá sim para considerar que Kaiba é sim um dos melhores animes já feitos. Ele é super criativo, tem uma animação extremamente fluida e carismática, uma direção excepcional e até o final é muito bom. Mas é uma pena, pois seria fácil de recomendar se a comunidade não estivesse entupida de gente imbecil que chamaria isso aqui de ruim por ser feio entre trocentas aspas. O que eu posso tirar de conclusão nessa animação é que, apesar de ser pouco conhecido, a importância disso aqui pro mercado da indústria de animes pode soar bem maior do que você acha. E penso que um pouquinho de curiosidade e mente aberta pode ser o suficiente para que Kaiba também possa ser um dos seus favoritos. Talvez até em um nível em que você mesmo, assim como eu, mostre para outras pessoas para que elas também possam gostar tanto quanto a gente. Por mais que o que o Yuasa criou esteja repleto de exemplos que se situem uma mensagem geral sobre muita coisa, tratando sempre com uma maturidade adequada e até incômoda em certo ponto, para mim a maior mensagem disso tudo é que no final das contas, vale muito mais um anime inconsistente, porém flexível, do que algo consistente, mas sem liberdade criativa alguma. Aqui Kaiba infelizmente acaba não vendo o macaco, mas no lugar disso, ele acabou vendo uma possível solução para o atual mundo dos animes, que se encontra deteriorado de produções cada vez mais secas e robóticas. Kaiba consegue ser muito além do que um bom anime, um feito por alienígenas, mas que consegue mostrar uma humanidade bem maior do que nós conseguimos enxergar.